Graça e paz, meus amados irmãos. Muitos irmãos, por não terem recebido a formação correta, por ainda serem meninos, e sendo meninos irresponsáveis, inconstantes, precipitados, soberbos, independentes, acabam deixando a comunhão, deixando a casa do Pai, e saem levando uma vida dissoluta, fazendo tudo o que vem na sua cabeça, guiados, orientados pela vontade da carne e dos pensamentos. Só que o sofrimento ensina a todos, e muitas vezes eles acabam parando em casas cuja responsabilidade que lhes é dada é justamente cuidar de porcos. E eles desejam até se alimentar com a comida dos porcos. Mas daí eles lembram da casa do Pai, do que perderam por conta da sua imaturidade e responsabilidade, por causa da sua soberba. E decidem voltar. Só que aqueles que permaneceram, que se acham maduros, companheiros do Pai, muitas vezes não têm a maturidade que achavam ter, que acham ter. E ficam bronqueados, ficam revoltados, em que o Pai receba de volta aquele perdido como se ele não tivesse feito absolutamente nada. Nós vamos entender tudo isso hoje, agora mesmo. A parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles, veja bem, o mais moço, entendemos que era o mais jovem, o menino. E o mais jovem ele é o quê? Irresponsável, independente, precipitado, não aceita conselho, é vaidoso, é soberbo, não aceita repreensão, acha que sabe o que é melhor para a sua vida, quer trilhar os seus próprios caminhos, quer viver distante do Pai, achando que pode por si só administrar a parte da herança que lhe cabe. Então, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, ou seja, me dá a parte da minha herança. E ele repartiu por eles a herança, pelos 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua herança, vivendo dissolutamente. Versículo de número 14. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra, aonde ele estava, uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para onde? Para os seus campos, para apacentar o quê? Porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, com o alimento dos porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, com o alimento dos porcos, o alimento que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Olha que interessante. Vamos entender isso aqui. Um pai tinha 2 filhos. Ok? Jesus Cristo disse isso aqui, referente, olha só, capítulo 15, no comecinho aqui, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores. Publicanos eram aqueles contratados por Roma
para explorar financeiramente, arrecadando os impostos do seu povo, dos judeus. Eles eram malquistos, mal vistos, eram tidos como traidores. Não eram sequer aceitos nas sinagogas e nos templos. Pra vocês terem uma ideia. E os pecadores eram os transgressores da lei mesmo, aqueles que viviam na prática do pecado. Nem sempre o publicano ele era um pecador, ele era tido como traidor por conta de ser contratado por Roma e recolher os impostos aí do povo judeu. Alguns deles eram desonestos, exploravam, né? Retiravam até um pouquinho a mais para si mesmos. Mas enfim. E os fariseus e os escribas? Os fariseus eram aqueles que compunham uma religião, né? Uma religião, um partido, né? Um grupo. Inclusive Cristo era fariseu, Paulo foi fariseu, só que Jesus não era hipócrita, mas tinha a casa, né? Tinha aquela linhagem que era dos hipócritas. Então estes, junto com os escribas, que eram os responsáveis em ensinar, os mestres, né? Murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então a partir daqui, Cristo trouxe esta parábola. Né? Ele trouxe essa parábola do filho pródigo, dizendo o seguinte, para que eles pudessem entender, né? Acerca dos publicanos e dos pecadores, que eles que se julgavam na santidade, na prática, ensinando que era correto, né? Achavam que não poderiam ter, né? Não poderíamos, ou não poderiam se juntar a eles não poderiam se juntar a um mestre, a um rabino, ou seja, Jesus não poderia tê-los em sua companhia. Ok? Então Jesus, o que Jesus faz? Com a sabedoria que Deus lhe deu, ele conta uma parábola. E essa parábola diz respeito a um filho que permanece sempre ao lado do pai, né? Para que aqueles fariseus e escribas pudessem entender quem eram eles na história. E ele conta a história de um filho chamado pródigo, certo? Que era justamente quem? Aquele que, por imaturidade, achou que sabia o que fazer da sua vida, pediu a sua parte na herança e saiu, fazendo o que ele achava melhor, pecando, entregue à devassidão. Entenderam? Este jovem, né? Por que Jesus cita o termo jovem? Porque o jovem é o quê? Precipitado, imaturo, irresponsável, rebelde, insolente, não aceita disciplina, correção, acha que sabe o que é melhor para a sua vida. Ok? E Cristo deixa isso muito claro. Ele diz: o mais moço dos dois filhos disse ao pai: dá-me a parte da herança que me pertence, que me cabe. E o pai repartiu. Poucos dias depois, o que ele fez? Não querendo mais ou não suportando mais ficar na companhia do pai, porque quem está na casa do pai tem que se sujeitar às suas regras, a sua vontade. Ok? Ele deixou a casa do pai e poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Saiu de perto das vistas do pai. Possivelmente para que o pai, né, não tivesse mais controle sobre a sua vida. Não lhe desse mais ordens. Não lhe exortasse mais, não pegasse mais no seu pé. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua herança. O que vocês têm que entender? Que a herança é o conhecimento. Ok? E esse cara usou do seu conhecimento para o quê? Para se prostituir. Tem muitos crentes que conhecem a verdade,
que estão ouvindo a verdade, ok? Mas por conta de sua imaturidade, por não terem estrutura espiritual e psicológica, por serem meninos na fé, por serem rebeldes, pessoas que não aceitam ser chamadas à atenção, que não aceitam correção, que não aceitam regras, disciplinas, doutrinas, o que elas fazem? Deixam aquele lugar e saem por aí com um pouco de conhecimento que tem, porque você pode ter conhecimento, mas não ter maturidade, não ter inteligência emocional, não ter inteligência metódica para saber aplicá-la, não tem a sabedoria, estrutura nenhuma. E foi o que aconteceu. Quantos crentes, na sua imaturidade, tendo conseguido da parte do Pai a herança, o conhecimento, não sai por aí pregando em um monte de igreja, se prostituindo com um monte de crença totalmente diferente daquela em que ele foi formado? Quantos crentes não fazem isso? Eu já fiz isso. Para pregar, para mostrar que eu sabia, que eu era homem de Deus, eu saía por aí me prostituindo com várias chamadas igrejas, sinagogas do diabo. E eu ia perdendo tudo que eu tinha. Eles iam sugando tudo que eu tinha. Tudo. Até que não houvesse mais nada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra onde ele estava, o que, irmãos? Uma grande fome. E ele começou a padecer necessidades. Quando o crente menino está aflito, quando a parte da herança que o mantinha, vamos dizer assim, sustentado, se acaba por conta de sua prostituição, ele sente necessidade de se alimentar espiritualmente. Mas ele não tem mais a parte da herança do pai. Então, ele sai procurando. Versículo 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o quê? Para os seus campos. Para fazer o quê? Apacentar porcos. Olha que coisa. Mandou ele fazer o quê? Apacentar porcos. Quantas pessoas eu já conheci, quantos já congregaram comigo, que por conta de sua imaturidade, de sua irresponsabilidade, de sua soberba, prepotência, arrogância, por não aceitarem disciplina e correção, deixaram a casa do Pai onde nós estávamos, gastaram todo o entendimento que tinham, se prostituindo com várias igrejas, e padecendo necessidade, foram ter com quem? Em outra terra, que não era a terra do Pai, não era o reino, era um outro lugar, um outro reino. Foram ter com quem? Com aqueles que eram líderes ou pastores de porcos. E eles, veja bem, e esses caras mandaram esses que deixaram a casa do Pai, a nossa companhia, e foram o quê? Pregar para porcos. Quem são os porcos? Os porcos são aqueles que nós pregamos o evangelho, eles são lavados, mas eles voltam para a lama. Ok? Eles voltam para a lama, porque são porcos. Tem muita ovelha sendo apacentada por pastor de porcos, se alimentando com bolotas. Mas quando ouvem a verdade, o pasto verdejante, entendem como é a vida e a alimentação de uma ovelha. Então deixam o comportamento dos porcos. Só que porco é porco, porco não é ovelha. E ele foi mandado para apacentar o quê? Porcos, só que ele não era pastor de porcos. Mas por conta de sua soberba, da sua vaidade, da sua imaturidade, o
que aconteceu com ele? Em sua inconstância, deixou a companhia do pai, pegou a sua parte da herança, gastou com as meretrizes, se prostituiu por aí achando que era o pregador, o homem de Deus. Certo? E começou a padecer necessidades espirituais. E ele foi ter com quem? Ao invés de ele voltar para o pai de imediato, ele foi ter com quem? Com aqueles que eram os donos dos porcos. E estes o mandaram para o quê? Para apacentar os porcos. Versículo 10. E desejava, bateu nele o desejo, e eu sei porque isso já aconteceu comigo, de eu ir para esses lugares onde o evangelho não edifica, onde as mensagens são metafóricas, elas emocionam, elas parecem ter um fundo de esperança, mas não passa de um engodo, de um engano, e eu ouvindo aquilo e padecendo necessidade, porque eu estava longe da casa do meu pai, longe da comunhão real. Eu desejava que aquilo me alimentasse, mas eles não tinham nada para me dar, porque eu era ovelha. Eu tinha um desejo, eu queria poder ter a satisfação que aqueles tinham de comer bolotas, mas eu não tinha. Mas eu queria. Sabe quando você está com fome e que a única coisa que você tem para comer é algo que você não gosta? Parece que o sabor daquilo que você não gosta até muda por conta da sua necessidade, da sua fome. Mas nós conseguimos comer? Nós não conseguimos. Até tentamos, mas não conseguimos. Até queremos, mas não conseguimos. E o que aconteceu? Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada, porque o que é para os porcos não serve para ele. Você é louco, cara. Isso aqui é para os porcos, isso aqui não serve para você. Isso aqui serve para eles. Votos, campanhas, legalidade do pecado, curtir o mundo, vaidade. Isso aqui não serve para você. E caindo em si, recobrando a consciência, amadurecendo, o que aconteceu? Ele disse: quantos trabalhadores de meu pai, olha, quantos escravos, quantos servos, pessoas que não querem saber de nada, mas estão lá com o meu pai. Até quando eu não sei, mas estão lá. Não são herdeiros, fazem só o que é mandado, mas estão lá. Certo? Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Olha o que ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, destes que estão aqui que não são herdeiros, que tem todo dia abundância de pão, mas não tem responsabilidade, só fazem o que é mandado, não tem compromisso. Mesmo não sendo dignos, mesmo não sendo herdeiros, mesmo sendo escravos, eles se alimentam melhor que eu. Me trata como um deles. Me deixa ficar aqui mesmo cheio de erro, irresponsável, como se não fosse herdeiro, como se fizesse só o que é mandado, porque dessa vez eu quero aproveitar aquilo que serve de alimento até para aqueles que não são filhos. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão,
E correndo, o pai correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Não requereu absolutamente nada. O filho necessitado, fraco, possivelmente sem forças para chegar até a casa do pai, e o pai, sabendo disso, vendo-o de longe, correu ao seu encontro. Assim é Deus para com todo aquele que retorna humildemente para a casa do pai. E ainda que não tenha forças para chegar até lá, o pai, vendo a sua dedicação, se desloca da onde está e vai ao encontro. Entenderam? Eu não sei se o pai levou ele nas costas, se o pai o pegou no colo, mas uma coisa eu tenho certeza: ele voltou apoiado com o pai, porque ele não tinha forças até a casa. Aleluia. E o filho lhe disse, versículo de número 21, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. O que isso significa? Troca as vestes dele, de vestes novas, sandálias novas, e põe um anel no dedo. O pai só dava o anel pro filho que ele visse, que ele reconhecesse que tinha responsabilidade, maturidade para cuidar das suas coisas. Mas o filho não havia perdido, ele não tinha gastado toda a sua parte, toda a sua herança. Pois bem, agora, veja bem, ele não tinha mais a sua parte para gastar. A do irmão ele também não poderia tocar. Mas ele tinha o quê? A autoridade concedida pelo pai para cuidar de suas coisas. Ele tinha vestes novas, o que representa uma nova vida. Sandálias novas, o que significa que ele estava preparado para a caminhada a partir daquele momento. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, né, irmãos? Vamos lá. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto. Estava morto. Por que ele estava morto? Nas suas ofensas e pecados. Porque ele fez o quê? Na sua irresponsabilidade. A vontade da carne e dos pensamentos. Efésios, capítulo de número 2. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos, a desobediência. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza o quê? Filhos da ira, destinados à ira, como os outros também. Imaturos. Imaturo. O menino inconstante é aquele que não recebeu a formação dos líderes, do pai. É aquele que quer curtir a vida doidado, que só consegue congregar em um lugar aonde não tem a disciplina, não tem a correção. Só que a parte da herança lhe dá entendimento. E quando ele a perde, quando ele não ouve mais a sabedoria, então ele pensa no que está acontecendo e fala, puxa,
não tem nada a ver com a herança do meu pai. Esse alimento aqui não é o pão do meu pai. Lá é abundância. Aqui é bolota. Aqui é comida para porco. Na casa do meu pai é a fartura. Na casa do meu pai é pasto verdejante. É um grande banquete. Não é bolota, não é lavagem. Isso aqui é comida para porco. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Quantos de vocês não se encontram nessa situação? Eu já passei por isso. Vocês que têm acompanhado as mensagens que eu tenho trazido aqui e também no Kuai, que têm compreendido, que têm comido bolotas. Vocês já perceberam que são ovelhas e que estão, às vezes, cuidando ou sendo, apacentados como se fossem porcos, e não são. O que vocês têm ouvido não tem mais alimentado. Na verdade, vocês se rejeitam a comer porque perceberam que ovelha tem banquete, pasto verdejante. Perceberam que não são porcos. Você, que é obreiro, que é líder, tem percebido que Deus não te chamou para apacentar porcos. E nem tampouco se alimentar com as bolotas que sustentam os porcos. Que coisa tremenda. Deus está chamando você para o reino. Talvez você tenha pouca força. Talvez você esteja fraco, se sentindo derrotado, acabado, envergonhado. Deus manda eu te dizer: vem, filho. Vem. Eu tenho um grande banquete preparado para você. Vem. Mas pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pequei, eu fui soberbo, eu fui arrogante, eu fui presunçoso, eu fui mau, eu cometi uma série de pecados e imundícias, eu esqueci, eu perdi a herança, Senhor, pai, eu não sou digno. Vem, filho. Agora você entendeu. Agora você entendeu a importância de estar na casa com o seu pai. Vem, filho. Agora você tem responsabilidade. Toma aqui o anel. Agora você nasceu de novo, é uma nova criatura. Toma aqui vestes novas. Agora você está preparado para caminhar. Toma aqui as sandálias. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto em seus delitos e pecados, em suas ofensas e pecados, e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, olha só, estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele, ao invés de se alegrar pelo retorno do irmão perdido, o que ele fez? Se indignou. Eu já passei por isso também, de retornar e não ser bem recebido. E aquilo me fazia perder o ânimo e voltar para fora de novo. Nós que permanecemos, temos que ter maturidade e alegrarmos, e nos alegrarmos com o retorno do perdido, com a salvação do perdido, com a ressurreição do morto. Mas ele se indignou e não queria entrar, não queria participar da festividade. E saindo o pai, insistia com ele:
Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou toda a sua herança com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, o pai respondeu: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Nós aqui aprendemos duas coisas. A primeira, não sejamos imaturos, não sejamos meninos, não achemos que somos capazes de cuidar das coisas do Pai, porque menino não tem responsabilidade, menino não tem sabedoria, não tem inteligência, não tem estrutura. Menino não sabe viver longe do Pai, sem as instruções do Pai, sem as regras do Pai, porque são as instruções que ele recebe convivendo com o Pai, as exortações, as disciplinas que vão amadurecê-lo, que vão prepará-lo para a vida. Tem muita gente que chega na igreja e não suporta as disciplinas e as correções, só que elas são necessárias e elas são só para os filhos. Hebreus, capítulo 12. Versículo 5. E vos esquecestes da argumentação da exortação que argumenta convosco como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desanimes quando por ele fores repreendido. Ei, menino, não desanima não. Seu pai está te exortando, Deus está chamando a sua atenção porque ele te ama, porque você é um filho dele. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Então você vai pegar as suas coisas e vai sair da casa do seu pai, vai viver do jeito que você acha melhor. Só que lá fora, você vai sentir na pele. Lá fora, você vai sentir falta da disciplina, da correção do pai. Entregue ao pecado, aos desejos da sua carne, e você vai sentir falta do pai. Entenderam? O imaturo achou que sabia o que era melhor para a sua vida, que tinha maturidade suficiente para administrar a sua parte da herança. Ao ponto que chegou a ser colocado como um pastor de porcos e desejou comer o alimento dos porcos. Daí ele se lembrou da casa do pai, aonde até os servos, aqueles que não têm compromisso algum, que só fazem o que é mandado, até eles se alimentavam melhor, tinha para eles pão em abundância. Então volte para a casa do pai. Independente da vida que você esteja levando, independente do que você tenha feito, volte para a casa do pai. Ele espera por você. Mesmo que você tenha transgredido todos os mandamentos que o seu irmão fiel e leal sempre praticou, volte. Reconheça que você pecou contra o céu e contra o Senhor. E volte. O Pai espera por você. Talvez você não tenha força para chegar até a casa, mas pode ter certeza que o Pai sabe disso, e te avistando, ele vai até o seu encontro para te ajudar a chegar até em casa.
seja achado por Deus, volte a ter vida para Deus. Deixe Deus trocar as suas vestes, te dar um anel e te colocar sandálias novas. Do outro lado nós vemos alguém que sempre foi obediente aos mandamentos do Senhor. E que por conta de ter visto o pai recebendo feliz, com uma grande festividade, o perdido, o que estava morto, se indignou. Então esse filho indignado, que sempre obedeceu o pai, que sempre esteve em sua companhia, era leal e fiel, não teve estrutura e nem tampouco amor o suficiente para receber de volta o seu irmão. Tem muita gente que até obedece os mandamentos, mas se esquecem que esses mandamentos têm que estar no coração e no entendimento, porque senão não terá o sentimento que houve em Cristo Jesus, não terá o sentimento de Deus, que é o amor. Pratica os mandamentos exteriormente, mas o seu interior está cheio de iniquidade. São chamados sepulcros caiados. Têm a aparência de que vivem, mas estão mortos, estão cheios de coisas imundas. Vivem transgredindo os mandamentos de Deus. Por isso o interior está cheio de iniquidade, transgressão da lei. Com essa passagem, Cristo estava ensinando dois públicos: os pecadores e os publicanos, que representavam o filho pródigo, que estavam mortos e reviveram, estavam perdidos e foram achados. Foram recebidos por Deus. E também os fariseus e os escribas, que obedeciam os mandamentos, mas não amavam o próximo, não tinham misericórdia, não tinham compaixão. Ao invés de se alegrarem por verem os publicanos e os pecadores se convertendo por meio da mensagem do Messias, não. Acharam ruim, acharam que eles não eram dignos de voltar para Deus. Achavam que Deus não deveria aceitá-los. Entenderam, meus amados? Você que está firme, fique feliz, festeja quando um perdido for achado, quando um morto voltar a ter vida. E você, que é irresponsável, que é menino, seja humilde e deixe o Espírito Santo te formar até que você tenha a estatura completa de Cristo, a homem maduro, perfeito. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Eu não sei onde você se enquadra, de uma maneira ou de outra. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem o melhor para você. Bem-aventurados os leais e fiéis. Lealdade é companheirismo. Fidelidade é exclusividade. Então permaneçam com o Senhor e tenham Ele como exclusivo, mas tenham amor por aquele que retorna. E você que se perdeu, volte, reviva, seja achado de Deus. Ele vai te receber com muito amor. Ele não vai jogar nada no seu rosto. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.